Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, repara aqui embaixo o botão vermelho, inscrito, inscreva-se, confirma a tua inscrição, confirma também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar do Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair, que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira também do canal Vasco Connection. Repara aqui embaixo, link fixado no primeiro comentário desse vídeo é o link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição ajudando a Betfair. Você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Tem promoção no jogo de hoje à noite, Vasco e Atlético Goianiense em São Januário, com transmissão aqui do canal. Então, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, link da Betfair, tá certo? Lembrando, jogos para maiores de 18 anos, beleza? Aqui, gente, o Vasco entra em campo hoje à noite, 9h30 da noite, um jogo bem tarde, né? Para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense em São Januário. O Vasco que não vence há 4 rodadas já no Campeonato Brasileiro, precisando voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa voltar para buscar uma vaga. Nesse primeiro momento ainda dá para uma pré-Libertadores. Por isso que eu prego aqui. Se tem chance, ora bolas, de chegar, brigar por vaga lá com o Cruzeiro, que é o 7º colocado, o Vasco está a 4 pontos só do Cruzeiro. Teoricamente, o Vasco vai enfrentar equipes mais fáceis, né, do que a equipe do Cruzeiro, já que o Vasco enfrenta o Atlético Goianiense hoje já rebaixado e na última rodada também já rebaixado Cuiabá. Então, assim, se o Vasco tem essa chance, né, essa possibilidade de Libertadores, o Vasco tem que brigar por Libertadores sim, e essa é a minha humilde opinião. Quero muito a opinião de vocês aqui embaixo. É um jogo que eu acho assim, o Atlético Goianiense não tem nada a perder, ele vai jogar o que tiver que jogar, vai para cima do Vasco. Eu aposto na vitória do Vasco hoje por 3-0 o Vasco hoje em São Januário, com certa facilidade, pelo que eu estou vendo do time, eu acho que dá para o Vasco vencer a equipe do Atlético Goianiense até com facilidade. Eduardo, está diminuindo o adversário? Não. Estou sendo realista e vascaíno também. Eu acredito na vitória, repetindo aqui, 3-0 Vasco em São Januário. Coutinho, companhia, o provável time do Vasco, vou passar para vocês aqui. O Vasco que pode ter pelo menos 3 novidades na equipe titular, tá certo? Pode ser Maxwell Alegria, aberto pela ponta esquerda, Luiz Gustavo na zaga, né, no lugar... Olha, gente, não dá para bancar Léo ou Maicon aqui. Eu estou sendo sincero. Maicon não dá, o Emerson Rodrigues também não dá, o Puma até tudo bem, de repente você, é a opção do Felipe, colocar o Alegria ali do lado, o Maxwell, no lugar do Puma, já que o Alegria é jogador da posição e o Puma não é, aí tudo bem, mas o Puma ainda aceitaria, porque o Puma tá jogando bem, como ponta direita. Agora, os zagueiros do Vasco, ponta esquerda, que é o... Nem o Matheus Carvalho tá me agradando, nem o Matheus Carvalho também, o único que me agrada muito nesse meio campo é o Hugo Moura. Agora, Matheus Carvalho não joga também, eu iria de Jair, até mesmo de Sforza, sei lá. Eu acho que Matheus Carvalho também não está jogando, merece ser titular. Nesse momento, na minha opinião, não. Tá certo? Então, provável time do Vasco. O Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, né? Ou Léo, que também é uma dúvida, Lucas Piton ou Leandrinho na lateral esquerda, o meio campo com Hugo Moura, Matheus Carvalho, Sforza e Coutinho, 4 jogadores do meio campo, então fica atento aí, 4 jogadores de meio campo, é mais ou menos o que o Felipe deve mexer, povoar ali o meio campo para atacar em bloco a equipe do Atlético Goianiense hoje à noite. No ataque, dúvidas, né? Ryan ou Emerson Rodrigues e o Verrete fechando aqui o comando de ataque do Vasco, tá certo, gente? Então esse é o provável time do Vasco, mais povoado, repetindo ali o meio campo para cima do Atlético Goianiense, que tem um jogador de muito perigo, que o Vasco precisa ficar atento. Trata-se do meia Shailon, que joga muita bola, acho muito bom jogador da equipe do Atlético Goianiense. O resto da equipe do Atlético Goianiense, sinceramente, não me assusta. Eu acho que o Vasco, para perder para esse time do Atlético Goianiense, tem que estar muito mal e não jogando rigorosamente nada. Até o técnico deles, Anderson Gomes, é interino. Então, o Vasco precisa ir para cima do Atlético Goianiense e arrumar essa vitória dentro de São Januário, repetindo o jogo hoje à noite, 21h30, com transmissão aqui do canal. Então, você que ainda não é inscrito, reforça aqui embaixo a tua inscrição. Gente, outra novidade, tá? O Paulinho foi relacionado para o jogo hoje à noite, depois de muito tempo, o Paulinho sendo relacionado para o jogo, né? O Paulinho que é um motorzinho desse time do Vasco, Paulinho que joga muita bola, fez muita falta para o Vasco a temporada inteira, o Paulinho que se machucou lá no início da temporada, no jogo do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Enfim, depois de muito tempo, Paulinho hoje no banco de reservas. Não vai começar o jogo, mas é opção no banco de reservas, e se vai para o banco, é literalmente opção, tem condições de jogo, tá certo?
Informações importantes. Deixa eu passar aqui para vocês. Ontem saiu uma informação de que o Alan, né, 32 anos, hoje no Botafogo, estaria aí negociando com o Vasco. Alan, que foi alvo do Vasco no início da temporada, depois o Paulo Brax deu mole, não trouxe o Alan de volta, né, uma bobeira da diretoria do Vasco nesse passado recente, daí o Alan acertou com o Botafogo. O Alan perdeu espaço no Botafogo, obviamente porque o Marlon Freitas vive uma fase espetacular. Então, assim, não deu espaço para o Alan jogar. O Alan que tem cancha para isso, está bem no Botafogo, está treinando muito bem, mas o Marlon Freitas está jogando muita bola, um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, essa é que é a verdade dos fatos. Então, o Alan acabou perdendo esse espaço. Mas no Vasco, que é diferente, não tem um volante da qualidade do Alan, eu acho que, tá, na minha opinião, seria uma boa. Ele conhece o Vasco, sabe como é jogar no Vasco, conhece São Januário. Eu acho que vale uma oportunidade para o Alan, sim. Se estiver pensando, estiver negociando, eu acho ok. Claro, não vai pagar um super salário para o Alan, mas se tiver oportunidade, traz o Cria de volta, porque ele é Vasco, ele tem amor e honra essa camisa aqui, tá certo? Outro volante aí que estaria dentro dos planos do Vasco para 2025 é o Cauã Barros, que estava no Amazonas. É jogador do Vasco, tá? Esse aqui só estava emprestado, né? Foi um jogador que o Ramon Dias não quis, foi bem no Carioca, e aí o Vasco abriu mão do Barros para inventar outros volantes e acabou se lascando, porque o Barros sempre foi bom volante desde a base. Esse Ramon Dias, no Vasco, ele só fez M. Essa é a grande verdade. Então, além do essa informação aqui da galera da BTB Esportes, tá? Um abraço aí, Jonathan Santos, Alan Santos, meus amigos, meus irmãos. Além dele, quem também está voltando para o Vasco é Figueiredo, Riquelme e Alexander, mais 3 jogadores aí que estão emprestados, tá certo? Gente, 2 informações importantes aqui. Essa envolvendo Luca Orediano, tá? Do Cincinnati, que pertence ao Vasco. O Cincinnati teria sinalizado ao Vasco que vai exercer a opção de compra, o que eu disse aqui lá atrás, né? 20 milhões de reais aí o passe do Luca Orediano, que pertence ao Vasco, mas o Cincinnati deve depositar a multa na conta do Vasco e, repetindo aqui, exercer a opção de compra. O Orediano é muito bom de bola, né? Muito bom jogador. É um jogador que, se tivesse afim de jogar no Vasco e tal, seria muito importante, mas não é a realidade. Ele, enfim, parece que quer continuar no futebol lá dos Estados Unidos. Aí vamos respeitar a vontade do atleta também e tá tudo certo. No Vasco joga quem quer. Tem que querer jogar no Vasco, tem que ter amor para vestir essa camisa do Vasco. Então, já que o Orediano não quer, seja feliz, segue o caminho dele e que o Cincinnati deposite a multa na conta do Vasco, que o Vasco vai fazer um novo investimento, vai montar um plantel e esse dinheiro, é claro, vai ser muito útil. Outro jogador também que deve ser vendido, praticamente muito bem encaminhado, é o meia Palácios, tá? Palácios, que foi a primeira contratação do Vasco na era SAF, né? Quando entrou aquele empréstimo ponte de 70 milhões, o Vasco foi lá no Internacional, pagou 10 milhões de reais no passe do Palácios, que veio, e aí acreditamos muito no Palácios, né? Porque é bom jogador. Só que não deu certo. Aí ele foi para a Argentina, funcionou, deu certo. Aí o Boca quer comprá-lo e tem que vender, na minha opinião, vende logo, porque é um valor de 11 milhões de reais, o Vasco estaria lucrando ainda 1 milhão de reais, então mais 31 milhões de reais com essas 2 vendas, 31 milhões de reais nos cofres de São Januário, nos cofres do Vasco, 20 do Luca Orediano e 11 do Palácio, certo? Então, o Vasco movimentando esse mercado da bola, o Vasco está muito atento, o Vasco está procurando reforços, alguns nomes não foram confirmados, outros sim, e eu estou tentando trazer para vocês aqui, sempre em primeira mão, obviamente, para que você fique por dentro de tudo que está rolando do mundo do Vasco. Hoje eu prometo para vocês aqui o segundo vídeo do canal, eu não estou muito bem, mas eu prometo para vocês um esforço maior, porque a parte da tarde é sempre mais complicada. Mas hoje é dia de jogo, hoje é dia de transmissão, nós vamos para cima. Precisamos voltar a vencer, e é isso, minha gente. Até daqui a pouco. Mais uma vez eu peço, com toda a humildade e carinho do mundo, ó, link da Betfair fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Clica uma vez aí, faça a tua inscrição na Betfair, deixa o like aqui no canal Vasco Connection também, reforça aí a tua inscrição. Vamos chegar a 131 mil inscritos aqui logo, bater logo essa marca realmente histórica para o canal, beleza? Um beijo no coração de todos vocês, um excelente e abençoado final de semana e saudações vascaínas.